Pastor Soares, obrigado por aceitar o convite. Deus abençoe a sua vida. Isso, estamos de casa. Obrigado, Senhor, por este momento. Eu sou grato a Deus, sou grato à liderança do pastor Max. E quero dizer à igreja que é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. Para poucos, amém? Para poucos. É um privilégio tremendo, grandioso. E hoje eu quero conversar com a igreja. Quero conversar com ele. O pastor Max estava falando desse filme interessante. E as Assembleias de Deus sempre mandam e-mail para nós, pastores. E eles mandaram a sugestão de 2 filmes evangélicos que vão ser lançados agora em março. Depois eu vou colocar no Facebook da igreja lá, para vocês também não perderem a oportunidade aí de serem abençoados. Amém? Parabéns pela atitude da sua vida, de estar na casa de Deus nessa noite, né? Depois de um dia longo para muitos, né? Trabalho pesado, trabalho árduo, forte. A gente está vendo aqui rostos diferentes, né? Porque é visitante, não, porque não deu tempo de passar no cabeleireiro, mas é por isso que eu quero honrar a sua vida essa noite. Porque independente da circunstância, você escolheu estar aqui na casa de Deus, amém? Deus vai te honrar essa noite. Deus vai agraciar a sua vida. Ele vai abençoar o seu trabalho. Ele vai abençoar o seu lar. Você vai sair daqui transbordando de alegria, de unção, de bênçãos do Senhor sobre a sua vida, amém? Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Toma posse, hein? Toma posse, aleluia. É culto do crescimento, aleluia. É do poder de Deus, agora é do crescimento. Crescendo no conhecimento da palavra e da pessoa do Senhor Jesus. Este é o alvo, este é o padrão de Deus. Mas eu quero orar primeiro, eu quero declarar a bênção de Deus sobre as nossas vidas nessa noite, pela atitude de estarmos aqui. Pai, nos colocamos na Tua presença neste momento, Senhor. Pedimos a Tua direção, te pedimos, Senhor, o Teu cuidado, que a Tua graça possa vir sobre as nossas vidas, sobre os nossos afazeres, Senhor, que nós possamos ser tocados, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua unção, e que nós possamos, Senhor, ser aprovados para dar testemunho Teu, Senhor, quando nós saímos aqui dessa igreja, dessas 4 paredes. Nós queremos, Senhor, viver a Tua palavra lá fora, onde nós convivemos, no nosso trabalho, nas nossas escolas, com os nossos vizinhos, com nossos amigos. Nós queremos dar testemunho Teu, Senhor, que as pessoas, ao olhar para a sua vida, não vejam você, mas vejam a luz do Senhor Jesus, e que elas tenham o desejo de ter isso que você tem, essa bênção toda poderosa, do nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Soares Santos, sou um dos pastores da igreja MVP Church, tá? Você que está assistindo esse filme, é claro, essa mensagem é mais à frente, então na data que você estiver assistindo, que Deus possa te abençoar tremendamente. Eu quero começar com uma pergunta: qual é o maior compromisso que você ha tomado em sua vida? Pensa um pouquinho, qual o maior compromisso que você já tomou na sua vida? Eu vou dizer da minha vida, eu sempre tenho levado comigo 3 acontecimentos que são sinais e compromissos que aconteceram na minha vida. 3 eventos. O primeiro dele, está até aqui, casamento. Grande compromisso, casamento. Então, casamento é um sinal de compromisso para a minha vida, porque a responsabilidade de você ser casado, o compromisso de você constituir uma família, porque eu sempre falei para minha esposa, eu não quero simplesmente casar, eu quero constituir uma família, porque eu entendo que o princípio da multiplicação ele é verdadeiro. O homem ou a mulher, ele se une para se multiplicar, e eu levo muito a sério isso. Tive 2 e aí parou. Tão sério, né? Tão sério, né? Que você já pensou, deve ter 10. Não, é só 2. Um casalzinho abençoado. Mas é muito importante esse sinal. O segundo sinal é os filhos. Porque o compromisso de você ter filhos, né? A palavra de Deus é muito séria com isso, né? Ele nos adverte, nos confronta que as crianças são preciosidades que foi confiada nas nossas mãos. Então, é um compromisso valiosíssimo que você assume quando você
diz para Deus: eu vou criar essa criança nos seus caminhos, na tua casa. É um compromisso sério. E o terceiro sinal que eu tenho assim muito temor e muita responsabilidade, é o sinal de que quando eu cheguei nessa terra, há 25 anos nós chegamos aqui, minha esposa sempre fala, com 2 malas só e as 2 crianças, mas não era mala, só as malas mesmo. E realmente foi um desafio muito grande, eu tirar a minha esposa, que sempre viveu ao lado dos pais, os meus filhos, que sempre estiveram junto com os familiares, trazer para um lugar tão distante, tão longe. Então, esses 3 desafios, esses 3 sinais, eu tenho eles como referência na minha vida: o casamento, os filhos e a minha chegada aqui nessa terra. Eu creio que não é diferente de muitos de vocês. Eu sei que quando eu estava falando isso, deve ter passado na sua mente algumas coisas assim bem interessantes. E hoje vamos falar de um compromisso que vale muito mais a pena, muito mais importante, mas que demanda também muito esforço, muita responsabilidade, muito compromisso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, vamos ler o capítulo de número 6. Eu quero que você deixe aberta ali a sua Bíblia ou o aplicativo. Nesse capítulo a gente vai estar vendo vários versículos nesse capítulo, e eu quero chamar a sua atenção para a importância dessa palavra de Deus nas nossas vidas. E hoje você vai ter a oportunidade de fazer esse compromisso. Se você não soube responder qual é o maior compromisso que você ha tomado na sua vida, hoje eu vou te dar a oportunidade de você fazer um compromisso muito importante na sua vida, amém? A partir do versículo 4, no capítulo 6 de Deuteronômio, diz assim a palavra de Deus: escutem, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou lhe dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casas e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Hoje em dia a gente usa pôr na geladeira, né? O princípio é o mesmo. Moisés está bem duro aqui, porque ele entende a necessidade do povo de Deus conhecer e viver essa palavra de Deus. O desafio desse povo a um compromisso de uma maneira muito séria e muito... Eu quero que você entenda primeiro o contexto do povo de Israel aqui nessa época. O contexto, o livro foi escrito com o propósito de primeiro lembrar o povo da responsabilidade, da importância das leis, dos compromissos, das virtudes, mas também ele foi escrito com o compromisso de alertar o povo de Deus. O capítulo 6 inicia falando dessa essência da lei de Deus. E o alerta era: lembre-se do mandamento antes de entrarem na terra de Canaã. O contexto, muitos de vocês já conhecem histórias, eu não vou perder muito tempo. Mas o contexto aqui, o povo já tinha saído do Egito, tinha passado por todos aqueles desafios no deserto, e estava ali de frente, pronto para entrarem e abordarem a terra prometida. E de repente Deus falou para Moisés trazer esses mandamentos, essas ordenanças para o povo de Deus. E Moisés reuniu o povo. Mas o contexto dessa passagem é que o povo estava vindo de uma jornada muito grande no deserto. Muitos desafios, muitos problemas, muitas tribulações. E lembre que eles saíram do Egito com uma promessa. E quando chegou para tomar posse dessa promessa, aconteceu aquilo que está narrado lá em Números capítulo 13 e 14, que quando Moisés enviou os espias voltaram com aquelas notícias, uns com as notícias ruins, 2 com a notícia boa, e o pessoal foi tomado pelo medo e decidiram o quê?
não entraram na terra, foram vagar pelo deserto. Então aquela geração que estava ali, ouvindo de Moisés ali, elas tinham passado e visto também aquela história. Eles tinham conhecimento daquilo lá. Eles tinham conhecimento que aquela terra, eles não tomaram posse dela há 40 anos atrás, porque lá tinha grandes gigantes, lá tinha exércitos fortificados, cidades com muros fortificados, e eram todos fortes, muito mais fortes do que nós. Então eles percorreram o deserto com todos esses problemas, e com todo esse conhecimento. Aí de repente eles estavam de frente àquele lugar, e aí era uma geração que tinha presenciado a morte de praticamente uma geração no deserto. E eles, com essa informação, estavam diante daquele compromisso de novo. Ou seja, a batata estava assando e agora está na mão deles ali. Aí Moisés tinha que dar essa palavra, tinha que trazer esses mandamentos. E a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês as cumprissem na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe será bem e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Deuteronômio de 1 ao 3. E depois disso veio aquela passagem que eu li para vocês. Então os mandamentos, para o povo hebraico, era muito importante essa informação. Estava diante ali de Moisés, um povo que estava prestes a cruzar o rio e enfrentar gigantes, lembra? Na mente deles. Mas eles sabiam que era uma terra que manava leite e mel. Ou seja, é uma terra onde vai ter abundância, grandes pastos, campos, águas, riachos de águas, vai ter grandes condição de fazer grandes plantações, grandes colheitas. Então eles imaginaram um paraíso, diante do contexto que eles estavam passando. Para uma nação que havia peregrinado 40 anos no deserto, isso realmente parecia um paraíso. Mas Moisés estava determinado a ajudar o povo a evitar o mesmo erro que havia acontecido antes, há 40 anos antes. Moisés estava convencido de que poderia ajudar o povo de Israel a ter essa terra maravilhosa. Mas existia uma preocupação por Moisés. A religião dos israelitas era uma religião monoteísta, ou seja, adora um só rei, um só Deus. E aquele pessoal que estava habitando lá era um Deus, adorava vários deuses politeístas. E Moisés foi orientado por Deus o seguinte: orienta o meu povo. O Deus do meu povo é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Criador e Senhor de toda a terra, o único e verdadeiro Deus. Qual era a preocupação de Deus aqui? É porque eles iam entrar, iam confrontar, iam conviver, se relacionar, e se eles tivessem dúvida de que Deus é o único e verdadeiro Deus, eles poderiam se contaminar. Por isso que nós vemos na história que Deus deu estratégias muito diferentes quando Josué estava liderando o povo ali na conquista daquelas regiões, daquele povo. Zacarias 14:9 diz o seguinte: mas chegará o dia em que Deus será reconhecido como o único, Ele será rei sobre toda a terra. Mas hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns conceitos e condições que Moisés nos mostra nessa ordenança. Princípios para uma vida santificada, onde vemos claramente o cumprimento delas são essenciais para as bênçãos de Deus permanecerem na nossa vida. É aqui que eu quero
é o ponto que eu quero chegar com você. Eu sei que nós hoje conhecemos um Deus diferente do que eles conheceram naquela época. É o mesmo Deus, como é que você está falando que é diferente? O contexto é diferente. E eles estavam ali diante de grande desafio para cruzar e vencer aqueles inimigos. E nós hoje muitas vezes estamos na nossa zona de conforto, onde vemos claramente que o cumprimento dessas leis faz toda a diferença no comportamento de Deus para as nossas vidas. Por isso, a importância de nós entendermos que esses princípios e essas ordenanças, para nós hoje, têm o mesmo peso e o mesmo valor. Independente do nosso contexto ser diferente, mas é o mesmo Deus. Eu quero afirmar que a bênção do Senhor sobre a sua vida não precisa acabar. A bênção do Senhor sobre a vida da igreja não precisa acabar. Se eu olho para a Bíblia, eu vejo alguns exemplos. Por exemplo, Sansão. Nós conhecemos a história de Sansão. Sansão, ele foi um dos juízes. A história está ali narrada no livro de Juízes. E ele foi prometido, né, por Deus. Teve o voto do Nazireu. E Deus abençoou ele de uma maneira sobrenatural. Então ele era dotado de uma força, de um poder sobrenatural. Então a bênção de Deus estava sobre a vida de Sansão. Mas houve uma época que, por consequência das suas desobediências, pelo seu comportamento, por várias razões, a bênção de Deus cessou sobre a vida de Sansão. E nós vimos que ele foi dominado pelos inimigos e parou lá, onde nós sabemos, sendo escravizado pelos inimigos. Uma outra passagem nós vimos é quando Moisés estava liderando de cima de um morro a batalha dos israelitas contra os amalequitas. E a palavra de Deus fala que quando ele levantava o braço, o povo de Deus tinha vitória. E quando ele abaixava o braço, o povo de Deus tinha derrota. De modo que o povo experimentou ficar sem a bênção de Deus. Eles tinham conhecimento que era a bênção de Deus sobre a vida deles. Então, por isso, uma das maiores verdades dessa mensagem essa noite é que a bênção na vida do cristão não precisa acabar. Amém? Mas isso depende de nós e não de Deus. Isso aqui que é o ponto crucial. Aqui o texto bíblico nos mostra vários princípios, várias ordenanças, mas eu gostaria de compartilhar com você apenas 3, eu quero concluir isso. 3 condições para que a bênção de Deus não precise acabar. A primeira dela é que nós precisamos, precisa haver, enquanto houver o amor, a bênção de Deus permanece sobre a vida do povo. Quando Moisés, ele falou assim: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua força, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Ele estava querendo dizer para o povo que essa passagem estava estabelecendo um padrão que nos ajuda a vincular a palavra de Deus à nossa vida. Precisamos amar a Deus, pensar constantemente sobre os seus mandamentos e ensiná-los aos nossos filhos cada dia de acordo com as instruções divinas, de acordo com as instruções da palavra de Deus. Amar a Deus é nós abrirmos o nosso coração, é darmos a Ele todo o nosso conhecimento, toda a nossa alma e toda a nossa força. Eu quero chamar a sua atenção pelo detalhe da força. Lembra o contexto do povo de Israel? Eles estavam diante de um grande desafio. A palavra de Deus aqui traz a palavra força, e algumas versões traz poder, é porque o contexto ali exigia isso. Lembra que Moisés estava preparando o povo para conquistar a terra prometida. E ele precisava trabalhar na mente, no coração desse povo, que eles estavam enfrentando uma situação difícil. Então eles iam precisar do amor de Deus, eles iam precisar a alma fortalecida, mas mais do que isso, eles iam precisar de muita força para enfrentar esse desafio. E o amor que eles precisam ter é o amor que eu e você precisamos ter hoje.
Muitas vezes nós enfrentamos batalhas difíceis em nossas vidas. Batalhas onde nós mesmos nos deparamos com situações que nós não podemos vencer. Mas quando nós entendemos que a força do Senhor é que faz a diferença na nossa vida, nós temos condição de, não somente de confrontar, mas também de vencer essas situações na nossa vida. Mas primeiro nós temos que entender que temos que ter esse amor profundo, esse amor de todo o coração, esse amor de todo entendimento, não só pela pessoa do Senhor, mas também pela sua palavra. Por isso que, se você olhar o texto, Moisés ali incentivou o povo de Deus a não somente a se fortalecer através dessa palavra, mas também passar essas palavras para os seus filhos, para os seus familiares, de gerações a gerações. Nós entendemos que, para que a bênção de Deus não cesse, não acaba sobre as nossas vidas, nós precisamos de entender que tem que haver amor, mas também tem que haver gratidão. Gratidão é muito importante, porque quando Moisés estava conversando com o povo ali, e uma coisa muito importante que está discorrido nesse texto, é que ele lembrou aquela geração da promessa que Deus havia feito para os seus descendentes. Aquela terra era a resposta de uma promessa que Deus havia feito para aquele povo. Então eles estavam diante de um compromisso onde eles tinham que ser diferentes para tomar posse daquela terra. Porque houve uma promessa, ali estava acontecendo o cumprimento de uma promessa. O versículo 10 diz o seguinte: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades, e que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos, de valores, que vocês também não ajuntaram. E assim foram transcorrendo várias informações, mostrando que eles estavam recebendo algo que eles não tinham trabalhado para realizar, algo que eles não tinham produzido para realizar. Gratidão por haver Deus te introduzido na terra prometida. Essa era a gratidão que Moisés estava falando para eles. Ou seja, o Senhor seu Deus jurou e Ele está cumprindo. Gratidão pelas riquezas que eles receberam. Mas a terceira condição, eu estou sendo rápido porque eu quero aplicar de uma maneira diferente essa mensagem. A terceira condição é que enquanto houver amor, a primeira, enquanto houver gratidão e enquanto houver compromisso. Então, em outras palavras aqui, o que Moisés estava falando para o povo aqui, é o seguinte: tem um grande desafio ali, mas se houver amor, se houver gratidão e houver compromisso da parte de vocês, Deus vai permanecer com o braço estendido, essa é a linguagem que era conhecida, e a bênção do Senhor vai estar sobre a vida de vocês. A bênção do Senhor jamais será retirada sobre vocês, porque Deus tem esse compromisso. Compromisso com o homem de Deus. Ou seja, o texto ali, a partir do versículo 13, está falando do compromisso de temor, de honra, de fidelidade, de respeito, de diligência, de retidão. Então, tudo instruções, ordenanças e mandamentos importantíssimos. Compromisso com o homem, com a educação dos seus filhos, com as gerações futuras. Do versículo 20 a 24 fala desse compromisso. Tanto é que no versículo 20, ele desafia assim: se os seus filhos te perguntarem por que foi o Senhor, por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu este mandamento e essas leis? Se os seus filhos te perguntarem hoje, por que o Senhor te deu esses mandamentos, essas leis? Por que nós temos que cumprir esses mandamentos, essas leis? Então, Deus sabia que aquela geração que estava adentrando ali naquela terra, eles iriam conviver com situações difíceis, povos diferentes, que tinham muito Deus, muitos costumes, muitos hábitos ruins, e se não houvesse uma disciplina rigorosa no cumprimento de passar essa informação para os seus descendentes, para aqueles que estavam crescendo, dificilmente iria se manter
essa fidelidade a Deus, esse compromisso a Deus. Então, Moisés estava preocupado que aquela geração que ia adentrar ali tinha esse compromisso de manter a bênção sobre a vida deles, entendendo que era necessário manter o amor, manter a gratidão e manter o compromisso. Amor, gratidão e compromisso. E nós, no livro de Juízes, nós vemos Josué, já de idade, próximo da sua morte. Ele reuniu todos os líderes, os povos, e o que ele fez? Ele chamou o povo a refazer, a fazer uma nova aliança, um novo juramento. Foi onde Josué usou aquela frase: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Confrontou o povo de Deus. E o povo de Deus ali, imagina, Josué já na velhice, ou seja, gerações haviam se passado, e a palavra de Deus havia perpetuado. Será que deu certo? Eu e você hoje está aqui na casa de Deus, lendo e ouvindo e absorvendo esses ensinamentos. São mandamentos e princípios vivos, importantíssimos, para que a bênção do Senhor seja mantida sobre as nossas vidas, amém? Então, como eu disse para vocês, eu quero aplicar essa mensagem de uma maneira bem prática, para você entender. E isso o Senhor colocou no meu coração. O que eu te trouxe agora foi informação. Foi informação. Mas algo que o Senhor colocou no meu coração, eu senti no meu espírito de compartilhar isso com você. O desafio de Deus para nós hoje é o mesmo. Trata-se de um compromisso muito sério. Jesus Cristo chamava isso, chamava isso a si mesmo ele chamava-se a si mesmo de o bom pastor. Quem conhece essa expressão? Eu sou o bom pastor. Desculpa aí a expressão. Ele é o nosso pastor. Jesus, somos as suas ovelhas e Ele nos ama. Ele nos ajuda a conhecer a verdade, Ele nos ensina como viver e também Ele nos ensina como voltar à presença do Pai Celestial. Então hoje o referencial para nós é Jesus. Eu quero que você entenda o seguinte, mas a essência que eu quero que você entenda é a mesma. Para que a bênção de Deus possa estar na sua vida hoje, mesmo tendo esse Jesus, que eu chamei ele aqui, ó, nós estamos sobre o cuidado de Jesus. Eu e você estamos debaixo do cuidado de Jesus. Entendeu? Então, eu e você, nós temos um representante forte, poderoso. Entendeu? Estamos bem representados. Hoje pode juntar exércitos, Jesus é mais poderoso. Então eu e você está bem representado. Mas a essência é a mesma, para que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida hoje, ano 2024, é preciso que você respeite e deseje esses mesmos princípios. Que haja amor, que o amor seja, inclusive está no gerúndio aqui. Então é preciso que o amor esteja acontecendo. Esse amor por Deus. Ama o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Então está no gerúndio, não é uma coisa assim que amou e parou. É uma coisa que tem que ser continuamente. Gratidão. Será que nós precisamos ser gratos hoje? Uau! Nós estamos respirando, nós estamos num país onde tem a liberdade de pregar a palavra de Deus. Nós estamos hoje numa nação que verdadeiramente mana leite e mel. Aleluia. Então, o grande mandamento na visão de Jesus. Por isso que eu quero que você olhe isso aqui, é bem interessante. Nós vimos que Moisés, ele usou todo o coração, toda a alma e força. Lá em Mateus acho que é 37, Jesus usa diferente. Tem nos três evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, tem lá tudo. Mas é bem interessante que Jesus usa: ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Uau, peraí, mudou. Algumas versões trazem mente, outras trazem, eu escrevi aqui, conhecimento, mas a essência é entendimento. Você já tem lembra a preocupação de Moisés? Era que o pessoal conhecesse. Não se envolva, não faça isso, cuidado com isso. Agora não. Agora Jesus já espera que você tenha esse entendimento.
Eu lembro uma vez, em São José, aconteceu isso. Às vezes a igreja, o pastor fala assim, conta uma coisa, conta uma história e fala assim, amém, aí a igreja concorda, amém, glória a Deus, glória a Deus. E ele falou assim, e ele fez uma afirmação, pastor Fernando, ele fez uma afirmação e aí, por que você falou amém? Não sei, não sei, o senhor pediu para falar. Posso ouvir um amém? Lembra? Posso ouvir um amém? Aí o senhor pediu para falar, não. Então, no contexto de hoje, nesse Deus de hoje, nesse Jesus que nós conhecemos hoje, ele parte do princípio que você tem que ter o entendimento. Por isso que nós aceitamos Jesus, né? E nós temos o livre-arbítrio para isso, e quando nós aceitamos, né, ele bate a porta, a gente abre, você pode não abrir, você pode não aceitar, por isso que o mundo está aí também cheio de opções erradas também, mas você tem que entender que o conhecimento faz toda a diferença, que o entendimento faz toda a diferença, entender o porquê. A visão do Velho Testamento, como eu disse para vocês, as pessoas estavam ali com a faca no dente. Nós estamos entrando aqui, é o seguinte, tudo bem com o coração, tudo bem com a alma, mas aqui tem que haver força. Nós vamos lutar, nós vamos partir para cima. E na visão de Jesus aqui em Mateus é o seguinte, ele vem, né? Ele vem porque nós temos o entendimento. Jesus pagou o preço por nós. Ele venceu aquela batalha por nós. Ele tomou o pecado no nosso lugar. Então, hoje nós só estamos colhendo os frutos. Ou seja, com Jesus, com Moisés, nós vimos que é a obediência. Com Jesus nós estamos vendo que é o entendimento para a obediência. Então, com Jesus é o seguinte, a bênção, com Moisés a bênção se baseava na obediência, e com Jesus a bênção se baseia em nós sermos abençoados pela fé em Jesus. Você declarou, você confessou a fé em Jesus, você é abençoado. Ou seja, na antiga aliança era obediência, e na nova aliança é pela fé em Jesus. Na antiga aliança, quando obedeciam, eles eram abençoados, eles tinham a bênção sobre a vida dele, amém? Mas quando desobedeciam, eles tinham o quê? Maldição. Foi pregado domingo. Tanto é que eu mudei um pouco a mensagem, eu não vou gastar tempo com isso. Inclusive o pastor Marcos foi lá em Deuteronômio 28, explicou a relação das bênçãos e mostrou que o contrário delas também era verdadeira. Então, quer dizer, e é isso aí mesmo, Moisés estava ali exatamente colocando isso para o povo. Essa não é a fonte de bênção na nova aliança. Obediência e desobediência. Essa não é a fonte de bênção. Na nova aliança somos abençoados pela fé em Jesus, à medida que Ele cumpre a lei em nosso lugar. Então, à medida que Deus se entregou ali naquela cruz, e que Ele pagou um preço em nosso lugar, aí sim, nós entendemos que é uma nova aliança. É um novo sistema, é um novo método de vencermos o inimigo, de conquistarmos aquelas vitórias. A nossa vitória é em Cristo Jesus. E eu quero ler esse versículo aqui, apóstolo Paulo, tremendamente, ele explica isso de uma maneira bem clara e sucinta. Romanos 8, versículo 3 e 4 diz o seguinte: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelos pecados, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Então o apóstolo Paulo foi bem claro aqui. Aquele pecado que estava sobre nossas vidas foi retirado por Jesus. Aquela maldição que estava sobre a nossa vida foi vencida por Jesus. Hoje nós recebemos as nossas bênçãos, as nossas vitórias, porque Jesus a conquistou para nós. Ou seja, o sistema da nova aliança funciona porque quando recebemos a nova aliança, Deus envia com ela uma transformação interior. E eu preciso te explicar isso aqui. Lembra na ascensão aos céus? Jesus foi, e ele falou que ele estava indo, mas que Deus estava enviando
Um outro, né, que era semelhante a ele, o Paracleto, o Espírito Santo. E que ele habitaria em nós e que iria fazer nós lembrarmos de todas as coisas que ele havia ensinado e que ainda ia nos ensinar mais coisas. Eu compartilhei isso na última sala do altar. Interessante que nós sabemos que toda a Bíblia é verdade, tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. E nós sabemos que o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, amém? Por exemplo, a Bíblia revela que muitas coisas não foi revelada. Por exemplo, ali no Evangelho de João fala que houve muitos milagres que não deu para escrever ali, foram muitos outros. Então existiu muitas outras coisas no mistério de Jesus que não está ali escrito na Bíblia. E o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Então essa transformação interior, ela acontece quando o Espírito de Deus vem sobre a sua vida. Ele faz morada na sua vida. E quando ele passa a habitar na sua vida, ele começa a fazer exatamente aquilo que Jesus falou que ele iria fazer. Que ele iria te lembrar dos ensinamentos, mas ele também iria te ensinar novas coisas. E o nosso relacionamento, e eu quero concluir com isso aqui. O nosso relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, é que vai fazer toda a diferença. Quando nós entendemos, nós somos seres naturais. Deus ser espiritual. Quando a obra de Deus vem ser realizada na nossa vida, o que vai acontecer? Ele está falando o seguinte, você está falando para Deus o seguinte: Senhor, eu te aceito, eu aceito a entrega, eu aceito o teu reino, eu aceito tudo, vem fazer parte da minha vida, eu quero que o seu Espírito habite em mim, eu quero ser uma só carne, eu e você. Aquilo que Jesus falou, se você, quando pediram que queria estar com o Pai, ele falou, mas você vê a mim, vê o Pai. Então, quando nós entendemos isso, que a obra de Deus e a obra... obrigado, irmão. A obra de Deus e a obra do homem, ela vai ter que fazer um trabalho em conjunto, uma sociedade. Imagina assim, uma sociedade. E como que o ser espiritual vai se conectar com o ser natural? Não mete, não tem jeito. Não vai dar certo, porque a palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus são maiores, que as coisas de Deus são diferentes, que as coisas de Deus, a mente de Deus é diferente, tudo diferente. Como é que vai dar certo? Aí que entra o papel do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o agente que vai fazer o nosso ser natural conectar com o ser espiritual. A pessoa do Espírito Santo é aquele agente que a gente chama, não é Goiânia, né? Que vai fazer assim aquela junção, junto e misturado, né? E é através desse arranjo junto e misturado é que nós vamos conseguir absorver essa essência de Deus. É através do Espírito Santo que o fator espiritual vai se achegar à nossa vida. Então, para nós entendermos isso, é preciso da ajuda de Jesus. Por isso que eu declarei que Jesus é aquele que conhece a verdade, porque Ele vai nos ensinar a verdade, Ele ensina como viver, e Ele é aquele que nos leva à presença de Deus. Lembra da história de Sansão? Na visão de Moisés, Sansão precisava o quê? Tem que ser forte, vou vencer os meus inimigos pela força. E venceu muito, acabou tudo. Aí ele entendia que a força dele vinha pelo cabelo, e quando cortou o cabelo, o que aconteceu? Ficou fraco. Mas na visão de Jesus, Sansão tinha que ter um entendimento. Essa força é o meu Pai, é Deus que está me dando. Se cortar o cabelo, I don't care. Se cortar isso, mudar o contexto, se trocar, não importa. O que importa é que o poder do Deus poderoso está sobre a minha vida, e aí é que tem a diferença. Então, quando a gente quer falar de entendimento, é quando você pega isso. É a mesma coisa, o exemplo de Moisés com o braço. Abaixou o braço, perdia, levantou o braço, vitória. Mas e aí? Fica lá. Eles deram um jeitinho, né? Trouxeram uma pedra, sentaram Moisés, veio acho que Arão e Ur, levantou os braços de Moisés, ficou lá segurando os braços, porque ele não cansava, não conseguia, para vencerem. Qual é o jeitinho de Jesus?
É só você crer que Deus pode te dar essa vitória. É só você tomar posse dessa vitória para a sua vida. Jesus já ganhou essa batalha, Ele já venceu. O seu papel agora é só tomar posse. Mas você tem que entender isso. Você tem que entender que esse princípio tem que estar ativo na sua vida. Tem que haver amor. Esse amor que Jesus está explicando. Tem que haver essa gratidão. A gratidão de você entender que Jesus, Ele foi enviado. Ele se colocou ali na cruz. Ele venceu o pecado por você. Ele venceu o direito de você conquistar a vida eterna. Você tem que entender isso. E você tem que ter o compromisso. Tem que haver compromisso. Tem que haver amor, tem que haver gratidão, mas tem que haver compromisso. Qual é o compromisso que Jesus te pede? Qual é o compromisso que Jesus te pede? Dar continuidade à missão de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a todos aqueles, seja aqui em Samaria, seja aqui em Jerusalém, Samaria, até os confins das terras. Você tem que entender isso. E você tem que mudar o estilo de vida. Você tem que ter novos hábitos na sua vida. Então hoje eu quero te desafiar a fazer um desafio com Deus, a fazer um compromisso com Deus. Eu sei que o contexto hoje é um pouco diferente. Eu sei que a sua vida não está correndo risco de vida, né? Você não está correndo risco de vida. Eu sei que não está faltando azeite lá na botija da sua casa. Não está faltando atendimento médico para a sua família, para os seus filhos. Nós estamos hoje num país que manda leite e mel. Está tudo bem, né? Está tudo bem. Será que vai ser preciso nós sermos removidos dessa zona de conforto para que nós possamos entender? Será que precisa Deus nos colocar numa situação onde o povo estava ali naquela situação para enfrentar aqueles inimigos? Você conhece a história da cidade de Ai? 15 mil homens cheios de força e poder. Nós estamos com esse poder de Deus sobre as nossas vidas. E foram lá enfrentar Ai. É só essa cidadezinha de Ai. Morreram todos. O que foi? Deus explicou, tem pecado escondido aí no meio do povo. Como que está a sua vida? Trazer essa palavra, eu confesso para você que não é fácil. É sexta-feira, eu estou tratando com membro, estou tratando com crente. Não é fácil. E para mim, me vim falar para você que você precisa ter um amor mais genuíno, que para você ser grato a Deus, e que para você ter compromisso. Eu fui confrontado com isso. Eu fui confrontado com isso. Mas eu não quero estar nessa sozinho. Eu preciso. E hoje aqui nesse altar, Deus vai te dar uma oportunidade de você assumir esse compromisso a Ele. Você vai dizer para Ele: eu estou disposto a amar de uma maneira diferente. Eu estou disposto a amar com o meu coração, com a minha alma e com o meu entendimento. Eu entendo a obra e a redenção de Jesus. Eu entendo a entrega de Jesus de uma maneira que eu nunca entendi antes. Eu entendo isso. E eu quero te dizer que é o seguinte: na velha aliança existia a bênção, era tipificada como ganhar e merecer. Ganha a batalha, mereceu os espólios, mereceu isso, merece bênção, merece... Mas só que na nova aliança, qual que é a palavra que tipifica? Crer e receber. Você crê, você recebe. Eu quero abrir esse altar agora. Se você que está aqui hoje, você crê e você quer receber, Deus vai determinar a bênção dele sobre a sua vida. Deus vai derramar a bênção dele sobre a sua vida. E você, com esses 3 aspectos, 3 princípios: a constância do amor, a constância da gratidão e a constância do cumprimento, você vai assumir esse compromisso com Ele. Que se você realizar essas 3 coisas na sua vida, a bênção do Senhor vai permanecer na sua vida. E aí eu declaro aqui para você a seguinte coisa: não abre mão da bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos ficar de pé neste momento. Pai querido, glorioso Deus, a tua igreja está às portas.
Como nós temos aprendido nessa série, o Senhor tem abrido tremendas portas para as nossas vidas, em diversas áreas, em diversas situações. E eu creio que hoje, aqui, nesse altar, nessa noite, o Senhor está abrindo uma porta para você fazer esse compromisso com Ele. Compromisso de que vai haver mais amor, de que vai haver gratidão, de que vai haver compromisso. Gratidão, amor e compromisso. Gratidão pela entrega que Ele realizou ali na cruz. Gratidão pelo que Ele conquistou para nós, vencendo o pecado e nos dando a vida eterna. Mas Ele precisa do seu compromisso. Que você, como homens e mulheres, tenha a responsabilidade de levar essa mensagem para os seus filhos, para os seus familiares, para que daqui a uma geração eles possam também dizerem o que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que o seu filho hoje tem isso determinado no coração dele? Eu fui confrontado, eu não tenho certeza. Eu criei meus filhos aqui na casa de Deus, mas Deus me confrontou, eu não tenho certeza. Você tem certeza que se os seus filhos forem chamados, eles vão estar com o Senhor? Não abre mão da bênção de Deus na sua vida, amém? Eu abro o altar neste momento, e Deus espera que você assuma esses 3 compromissos com Ele. Que haja um amor genuíno, que haja uma gratidão pelo que Ele tem feito e realizado na sua vida, e que haja compromisso na sua casa e na casa do Senhor, amém? Pai querido, glorioso Deus, glórias te damos, Senhor. Xere cantarabo contorobo xere, cantorobo contarabo xere cantar, exere cantarabo contorobo xere cantar, xe cantorobo contarabo xere cantar. Aleluia, Senhor. Glórias te dou, Senhor. Xere cantorobo xere, xere cantorobo xere. Pai querido, glorioso Deus, da mesma maneira que Moisés confrontou aquele povo, eu venho agora, Senhor, declarar que os teus mandamentos e as tuas ordenanças, Senhor, sejam agora, Senhor, confrontadas, Senhor, pelo teu povo. Eu venho declarar em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção possa permanecer, Senhor, na vida dos teus servos. Pai, nós temos alguns corações aqui à frente, Senhor, na tua presença, no teu altar, que estão sensibilizados, Senhor, com o teu mover, com o teu agir, mas que eles entendam, Senhor, que o que vai levar a eles a terem essa confiança, a terem essa determinação, de ter esse amor grandioso, essa gratidão real, verdadeira, e esse compromisso sério, Senhor, é porque Jesus, Ele liberou isso sobre as nossas vidas. Jesus liberou a bênção dele sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua vida profissional, sobre o seu ministério. Tem pessoas que Deus tem chamado para servir, para trabalhar, e eles não têm esse conhecimento de que a bênção pode se perder, que se o braço de Deus não permanecer estendido, a bênção pode cessar. E Jesus nos está dando a oportunidade para que nós não deixemos a bênção de Deus cessar sobre as nossas vidas. Eu declaro a bênção do Senhor Jesus, o amor de Deus Todo-Poderoso, o Deus que instruiu o povo
antes de entrar naquelas batalhas. É o Deus que está nos instruindo hoje, que nós temos lutas para ser vencidas, mas que a graça do Senhor Jesus, que habita em nós, Ele tem o poder e a capacidade de vencer todas as lutas para nossas vidas. Mas Ele precisa do nosso compromisso. E eu selo o compromisso desses que estão aqui à frente. Eu declaro a bênção do Senhor Jesus sobre o seu compromisso. E eu declaro que a bênção dele irá perpetuar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: amém e amém. Obrigado, igreja. Agora eu te dou, pastor Max. Pastor Soares deu uma aula de teologia, viu? Se você gosta de Bíblia, hoje foi uma aula profunda. Deus te abençoe. Isso é um culto de crescimento, é um culto de profundidade com Deus. Se você ficou perdido, é que sinal que você não está lendo a Bíblia o suficiente. Sinal que está bebendo muito leite, precisa de comer comida sólida. Terça-feira, 7 horas da noite, tem estudo bíblico na nossa igreja. É uma benção. Amém? Nós vamos agora para o nosso refeitório, celebrar o aniversário da irmã. Mas eu senti aqui de falar com os pais que estão com criança aqui. Parabéns por vocês trazendo seus filhos. Estava observando o Renato, sua esposa, vocês aqui na frente. Gente, seus filhos do lado de vocês, quietinho, ouvindo uma palavra como essa. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão ensinando os meninos a se comportar. Tem gente que fala assim: a criança não aguenta ficar no culto. A prova está aqui, que aguenta sim. Quando os pais ensinam, quando os pais educam e dão exemplo, os filhos seguem, amém? Então a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A gente não tem classe nas sextas, mas que bonito que vocês estão fazendo. Seus filhos estão aprendendo a ouvir a palavra de Deus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês. Deus abençoe. Vamos lá para o refeitório, vamos aproveitar esse tempo junto.